Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Resolvendo Dilemas. É o programa da minha amiga Perla César. Estou aqui substituindo ela enquanto ela está num projeto no Rio de Janeiro. Que honra, Perla, estar mais uma vez aqui te substituindo nesse programa que tu criou com todo carinho, Resolvendo Dilemas. E a gente trata sempre de assuntos que vão interessar as pessoas com relação a problemas do dia a dia, a desafios e tudo que envolve a nossa vida e os dilemas da vida. E hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, mega especial na verdade, uma amiga do coração. Olha só, nos primeiros programas estou trazendo meus amigos do peito, do coração, pessoas da minha confiança, mas que têm histórias de vida muito legal, que resolvem dilemas todos os dias e já resolveram muitos dilemas também, então eles contam um pouquinho para nós. Mirna Messinger. Mirna, jornalista, atualmente assessora especial na Prefeitura de Farroupilha, minha colega de lado. Já atuou em veículos de comunicação, rádio, jornal, empresas da região. E está aqui conosco no Resolvendo Dilemas. Seja bem-vinda, Mirna. Obrigada, Christian. Obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite, muito honrada. Quero aproveitar e deixar um beijo muito grande para a Perla, né? Uma pessoa muito competente, que a gente tem muito orgulho, uma mulher muito guerreira, né? E que vai à luta dos seus projetos, dos seus sonhos, então que ela esteja vivendo um bom momento no Rio de Janeiro, né? Mas a gente sente saudades e ficamos felizes que tu esteja substituindo ela hoje. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, do que eu sei, do que eu já vivi até aqui, né? E poder compartilhar com quem está nos assistindo. Que legal. Mirna, fica bem à vontade, a gente vai bater um papo, na verdade, esse programa é assim. A gente faz algumas perguntas, conta um pouco do que já viveu, do que está vivendo. Isso serve de inspiração também para as outras pessoas, tá? Então, vamos começar. Quando tu escolheu ser jornalista, Mirna, quando tu viu depois o desafio de entrar no mercado de trabalho, como é que foi essa história? Quais foram os dilemas? Aquela jovem, ainda é jovem, né? Mas aquela jovem Um pouquinho menos. entrando no mercado de trabalho depois de, ou cursando jornalismo ou depois de fazer jornalismo. Porque hoje as pessoas, elas se formam, né? Elas saem da faculdade e aí a gente fica com aquele, poxa, e agora? O que eu faço? Então conta pra nós como é que foi teu desafio depois ali no final do teu ciclo de formatura, do jornalismo, na entrada para esse canal. Foi fácil conseguir um estágio? Como é que foi? Conta para nós. Bom, acho que é importante eu deixar bem claro, assim, que no começo eu tinha uma dúvida, né? Eu sempre gostei muito de escrever, muito, desde a época do colégio, né? Eu era aquela aluna da turma que quando a professora dizia hoje é dia de fazer redação, eu vibrava, né? E os meus colegas às vezes nem tanto, né? Eu ficava muito ansiosa para saber o tema da redação para a semana seguinte. Eu gostava muito de escrever e ainda gosto muito, né? Dentro do jornalismo, a minha paixão é escrever, porque o jornalismo hoje não, ele sempre foi, mas hoje ele tá um pouquinho maior. Ele tem muitas funções dentro da profissão, né? E escrever continua sendo o meu carro-chefe, assim, a minha paixão. Então, lá no começo, quando eu tinha que decidir, eu tinha a dúvida entre o jornalismo e a psicologia. Eu sempre gostei muito da questão da psicologia, de entender comportamento, sempre fui muito observadora, o que sempre me ajudou no jornalismo, inclusive, né? Ao longo da minha carreira, teve pautas que eu fui simplesmente para observar. Eu fui indicada para ir e observar, para depois poder escrever. Então, também é uma característica que sempre me ajudou dentro da profissão. Mas depois eu acabei optando pelo jornalismo, né? Em função da questão da escrita. E me formei em 2014, né? Me formei pela UX. Mas desde cedo, assim, já nos primeiros semestres, já comecei a ir atrás de estágio, né? Eu sempre entendi como sendo uma coisa muito importante como preparação, né? E realmente hoje eu vejo o quanto foi fundamental ter aquela experiência inicial para hoje chegar até aqui, né? Meu primeiro estágio foi na Embrapa, em Bento Gonçalves, né? Então, uma empresa pública, nacional, né? E foi um estágio maravilhoso. Um estágio que eu fiz de tudo,
porque a gente brinca, né, com a história do estágio. A gente faz de tudo. E isso é maravilhoso, porque a gente se prepara para diversas situações. E eu me sinto assim, sabe? Hoje eu lembro com muito carinho de ter estado lá e como as pessoas me tratavam, quanto eu aprendi a lidar com telefone, com planilha, com agenda, a ter situações inesperadas e ter que resolver dilemas, né? Já muito nova, né? Então, essas experiências de estágio, elas são realmente muito maravilhosas. Eu passei pela UX, fiz estágio na própria UX mesmo, dentro do núcleo de comunicação que tem lá no CETEL, na UX, né? Então, eles têm estrutura de TV, né? Tem estrutura de rádio, de impresso e de digital. Eu fiquei na parte digital na época. Também aprendi muito, né? Estava cercada de professores, estava cercada de colegas, estava num ambiente assim totalmente propício para aprender. Depois, ainda sem me formar, eu comecei a trabalhar no jornal Farroupilha, ao qual eu tenho imenso carinho até hoje, porque eu era da cidade, né? Tava ainda, talvez antes da metade ali do curso, então eu não tinha experiência, cheguei lá só com o meu currículo de experiência de estágio, né? E não propriamente dito de texto. Então eu recebi essa oportunidade, o Jorge, né? Me deu essa oportunidade e eu aprendi muito. Eu vivi muitas experiências lá, fiz muitas pautas das mais diversas. Assim, das mais felizes, assim, de fazer notícias, por exemplo, sobre ações de Natal, até situações muito tristes de ter que fazer uma matéria sobre o incêndio na Boate Kiss. Certo. Na época eu estava no jornal. E por coincidência, naquele final de semana eu estava em Santa Maria. Né? E aí começou a vir a notícia de que nós possivelmente teria um farroupilhense envolvido, né? Que infelizmente depois se confirmou, né? E aquilo foi muito chocante. Eu acompanhei lá, eu estive lá no domingo após o incêndio. Eu fui até o ginásio onde tinha todos os caixões, né? Os familiares esperando para fazer o reconhecimento dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos. E quando eu voltei, retornei para Farroupilha ainda no domingo, final do dia, na segunda-feira, eu fui pautada para ir no velório do Ricardo, né? E conversar com os familiares, conversar com amigos, saber como é que ele era, que mensagem ele deixou. E eu lembro, assim, o quanto foi muito intenso, né? Na hora que eu estava trabalhando, eu precisava estar concentrada. Mas depois, aquilo veio à tona, né? Porque foi realmente uma coisa muito forte. Foi a experiência mais forte que eu tive dentro do jornalismo, assim, sem dúvida. Que coisa. Mirna, sem a gente combinar, tá? Pessoal, sem a gente combinar, tá? O Ricardo era meu colega de Grendene. Eu tinha falado com ele ali na quinta-feira. Na sexta eu viajei pro Rio. E no domingo, né, que foi no sábado que aconteceu, no domingo eu tava voltando do Rio, de manhã cedo ainda, meio dormindo, eu vi na tela do aeroporto incêndio, Rio Grande do Sul, Santa Maria, e olha que como o universo, né? É verdade, a gente nunca conversou sobre isso, né, Cris? Mas é realmente assim, quando as pessoas me pedem assim, o que mais te marcou? O que tu teve que fazer nessa tua experiência? Infelizmente é isso. Poxa. Claro, né, da experiência mais negativa, porque foi muito intenso. A carga de energia daquele dia, daquela situação, ainda é hoje, né? Sim, tá se vivendo ali a questão do nesse julgamento, Nesse instante devem estar ainda no julgamento. Né? Exatamente. Então, mas eu tive a oportunidade ali de viver essa situação e aprender a fazer isso. Porque é difícil, né? Quando eu fui pro velório do Ricardo, eu fui com sentimento de culpa. Porque eu tava me sentindo invasiva, né? Como que eu vou conversar com um familiar nessa situação e conseguir que ele me dê uma palavra? Eu conversei com colegas lá na situação também, né? Então tem que ter toda uma abordagem muito sensível, né? Tem que se colocar no lugar da pessoa, explicar qual que é a missão, por que eu estou aqui, não quero ser invasiva, né? Não quero atrapalhar e minimizar a tua dor, mas sim que a gente possa traduzir o que ele foi em vida
para que isso fique registrado. E ficou registrado nas matérias que a gente fez, né? Então, essa foi uma das experiências, mas dentre tantas que eu vivi lá no jornal, a qual eu sou eternamente grata, assim, pelo que eu aprendi com todos os meus colegas lá, né? Eu passei pela Rádio Miriam, né? Que também eu tenho um carinho imenso, assim, imenso, imenso, imenso. Fiquei 4 anos lá na Rádio Miriam, fazendo de tudo, né? Quando eu fui contratada, eu comecei com algumas coisas mais pequenas, né? Produção de textos, pequenas participações, e fui indo, né? Até que chegou um dia que eles me disseram, não, a partir de tal dia, tu vai apresentar tal programa. E aí aquilo caiu como uma pedra em cima de mim, né? Porque eu disse, mas pessoal, eu não tenho experiência em locução de rádio, né? Aí eles me disseram, não, mas a gente também não tinha no início. Tu vai aprender. E foi o que aconteceu, né? Com a experiência, assim, eu senti a minha evolução, que é na prática. Eu sentia com os meus colegas também, né? Quando chegavam, assim, eram mais... retraídos, assim, aquela vergonha, porque é uma coisa difícil, a gente vê o microfone e a gente se retrai, né? É natural. Então, a prática fez com que a gente fosse evoluindo, eu e todos os meus colegas, né? Mas foi um lugar que eu aprendi muito, sempre tive muita liberdade lá para sugerir, para fazer alterações, mudanças. Foi um período bem legal, e tô muito feliz que agora eles estão encaminhando tudo e vão para FM, né? Então, hoje eles estão em AM, então tem restrição de sinal, né? E agora vão ir para FM. Já na época que eu estava lá, era uma expectativa muito grande que isso acontecesse, né? E agora tá muito próximo de acontecer. Então, fico muito feliz por eles e porque é a história da cidade, né? São mais de 60 anos de rádio. Com certeza. Então, a gente merece, assim, e Farroupilha também, tenho certeza que se orgulha muito de ter uma rádio com essa história, né? E depois, quando eu saí da Rádio Miriam, eu fui para a Cooperativa Santa Clara, em Barbosa, né? E também para a área de comunicação, daí para assessoria. Fiquei 1 ano lá, foi um ano também de muito aprendizado, uma empresa muito grande, né? Cooperativa. E a gente sabe, conhecendo o Carlos Barbosa, né? O quanto a Santa Clara e a própria Tramontina em si, né? Elas são empresas fortes, né? Muitas pessoas envolvidas, muitas famílias envolvidas. Então, é até bonito ver o quanto eles se envolvem na cidade, porque eles respiram Santa Clara e eles respiram Tramontina, né? Então, foi uma experiência bem bacana, durou 1 ano, mas foi bastante intenso, assim, vivi diversas situações também novas para mim. Aprendi a ir para a Expo Inter e entender como seria aquele processo dos animais que estavam participando dos cooperativados, que entravam para avaliação, entender como é que era aquela classificação. Então, um mundo totalmente novo, né? Porque o legal da Santa Clara era eles trabalham desde a parte lá do produtor, então dão todo o suporte lá para o produtor, que tem os seus animais, que produzem leite, né? Então, toda a parte de nutrição, veterinários, existe um núcleo específico lá dentro só para dar esse suporte para os produtores, né? Que são os associados. E depois tem toda a sequência, né? Então, tem a coleta de leite toda feita pela Santa Clara, pelas equipes, né? Produção dos derivados, né? Que os queijos são muito conhecidos, são muito fortes, né? Pela própria Fast Queijo a gente já sabe, né? E todos os seus derivados, eles são premiados praticamente todos os anos, porque eles têm produtos de destaque, né? São muito bons no que fazem. Então, foi uma experiência muito legal, assim. Tive contato com muitas pessoas, assim, pela chance de estar lá e conhecer todo esse nicho novo, né? E a parte mais legal do jornalismo, eu acho que é isso, sabe? Existem muitos temas, muitos assuntos, né? Tanto é que eu lembro da faculdade, por exemplo, de muitos colegas que faziam, por exemplo, jornalismo e faziam economia, né? Faziam jornalismo e faziam ciências políticas. Faziam jornalismo e psicologia, para depois poder escrever ou trabalhar com uma área afim, né? E o jornalismo, ele é totalmente amplo, né? Porque se nós pensarmos, tem TV,
tem rádio, tem jornal, tem assessoria de imprensa e hoje tem um universo totalmente novo que é a parte digital, né? Que são redes sociais, que é praticamente, eu avalio como quase que um novo formato, né? Então a gente tem que trabalhar a comunicação específico para isso, né? Fiquei 1 ano, então, na Santa Clara. E depois, então, parti para um desafio totalmente novo que eu não tinha vivido, que é a parte de assessoria política, né? Era uma coisa que há muito tempo eu queria viver, queria essa experiência, queria aprender e estar no meio, e isso aconteceu, né? Quando eu soube ali que, enfim, o Fabiano seria candidato a prefeito, nós começamos a conversar e surgiu essa oportunidade, né? Ele já precisava de alguém ali que desse suporte na parte de comunicação no período ainda da campanha, né? Então eu dei esse auxílio, né? Não estava sozinha, mas participei junto com a equipe, né? E depois, agora, estou então na prefeitura e ajudo estou na equipe da comunicação. E tá sendo uma experiência bem intensa mesmo, uma coisa totalmente diferente do setor privado, bem diferente, né? O tempo é diferente, as demandas são diferentes, né? Mas tá sendo um aprendizado, assim, bem descritível, assim, eu diria, essa é a palavra, mas é muito intenso todos os dias, né? Porque tem notícias o tempo inteiro, Sim. Né? Uma cidade. Nós temos várias secretarias trabalhando o dia inteiro, várias equipes em várias frentes, né? Para cuidar de uma cidade não é fácil, são muitas as demandas. Então, há notícias o tempo inteiro, mas não tem essa possibilidade de estarmos noticiando tudo o que acontece. Mas a gente tenta ao máximo, né? Dentro das prioridades, né? Dentro daquilo que a gente consegue. Somos uma equipe enxuta, que é a proposta do atual governo, né? Uma equipe enxuta, mas que consiga entregar o trabalho e o resultado que a população espera, né? Estou gostando muito da experiência. Eu acho que foi o ano mais rápido, assim, que eu já vivi. Passou. Foi num estalar de dedos, assim, foi muito intenso. Claro que no meio disso teve a própria pandemia, né? A pandemia foi um fator determinante. Nós tínhamos muito trabalho no começo do ano, não que agora a gente não tenha, mas deu uma certa desacelerada, porque a pandemia no começo do ano, ou quando ela agravou ali, digamos, entre março, abril, nós tínhamos a questão das bandeiras, né? Depois até mudou para o sistema 3As, né? O governo do estado fez essa alteração. Mas eram muitas demandas, né? E mudavam a toda hora, os protocolos mudavam a toda hora, tu sabe bem, né? Christian, tu acompanhou isso de perto. O quanto isso era difícil de, primeiro, nós entendermos o que vinha do governo do estado, por exemplo, né? Quais eram as determinações, os critérios, as regras, para depois a gente conseguir explicar isso para a população, né? E fazer com que ela compreendesse de que nem sempre a gente concordava com aquilo, mas que aquilo tinha que ser cumprido, né? Foi um desafio muito grande, né? E aí saiu um decreto 10 da noite, 11 da noite, né? Valendo já a partir do outro dia. E as Madrugada de sábado, de domingo, né? E as pessoas querendo, tá, e agora? Pode, não pode? Isso, aquilo realmente é um desafio mesmo. E totalmente natural, assim, né? Porque se colocando no lugar das pessoas, poxa, eu tenho um negócio, meu negócio se encaixa em tal, eu posso, eu não posso, quantas pessoas eu posso receber, qual que é o distanciamento, quais são as regras. E isso mudava a todo momento. Então era totalmente, assim, era bem desgastante, né? E depois quando foi acalmando, foi aliviando, né? A gente foi percebendo nos números que estava baixando os casos, estavam baixando as internações, a gente foi se tranquilizando e essa demanda toda voltada para a pandemia, ela foi passando um pouquinho, né? Temos ainda um grande desafio, seguimos com o desafio da vacinação, né? Então, o trabalho de divulgação, ele ainda continua muito forte, né? É uma situação que gera bastante dúvidas também, porque tem várias regras, tem critérios, então nem sempre é fácil de explicar. Mas eu digo que hoje, dentro ali do setor da comunicação da prefeitura, talvez o maior desafio seja compreender em como a gente chegar em todas as pessoas, em toda a população, na forma que elas consomem.
Porque a gente sabe que existe uma parcela grande da população que acompanha as notícias pela TV, outra pelas rádios, outra que espera o jornal, outra que fica com um site de notícias aberto o dia inteiro e outra que fica só na rede social, né? Então eu tenho que falar para todos esses públicos, então eu tenho que estar presente em todos esses públicos. Então trabalhar com todas essas frentes ao mesmo tempo não é uma missão fácil, né? Mas é uma missão agradável. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de pensar nos textos, eu gosto muito de dividir as ideias com o Matheus e com o Ari no setor, né? Porque eles entendem bastante dessa parte digital. Então a gente está sempre trocando ideia, o que a gente pode fazer de diferente, o que vai chamar mais a atenção das pessoas, o que vai gerar mais interação, né? O que vai fazer elas sentirem interesse em se aproximar da prefeitura e não ver a prefeitura como um prédio, como uma burocracia, como algo difícil, inacessível, sabe? Meu Deus, nunca vou encontrar o prefeito, nunca vou encontrar o secretário, não. A gente quer desmistificar isso, porque não é nada disso, somos todos pessoas normais, né? Talvez alguns com algumas responsabilidades a mais, né? Mas somos todos iguais e todos acessíveis e transmitir essa mensagem para as pessoas nem sempre é algo fácil. E a gente fica aguardando ansiosamente o Prefis em 1 minuto, toda sexta-feira, né? Que foi uma baita ideia e demonstra também, Mirna, o que tu e o time todo de comunicação ali, o Matheus, o Ari Júnior, com o aval do gabinete lá, do Fabiano, do Jonas, transmitem de uma maneira bem suave, bem legal, com uma fala realmente falando pro cidadão. Tá? E foi uma baita ideia e demonstra a linha de comunicação que vocês escolheram também seguir. E aí eu me sinto inserido nisso, né, por ser parte da prefeitura, e eu fico ansiosamente esperando, ouvindo, tentando ouvir pelas paredes quem que vai gravar o Prefis em 1 minuto essa semana, porque realmente ficou uma ideia genial que vocês tiveram, mas também toda a comunicação, né, um desafio. Quem tá aí olhando vai ser jornalista, escolheu ser, tá na profissão, pensa em trabalhar com isso, tá na faculdade, entende tudo que tá envolvido no jornalismo e que onde tu precisar comunicar alguma coisa, a importância de um jornalista, de um time de comunicação para fazer isso. Que legal, Mirna. Muito, muito, muito obrigado. Tinha uma coisa que eu queria pedir para ela, mas eu presencio, vou responder por ela. A Mirna é uma pessoa que trabalha pra caramba, pessoal. Pra caramba. Às vezes eu volto para a prefeitura em algum momento, ela tá lá ainda trabalhando, ela não saiu, ela cobre evento, ela tá escrevendo texto em casa, tá pensando, tá mandando WhatsApp pra gente nos grupos de WhatsApp. Essa mulher não para. Que é um segredo do sucesso da Mirna, ela não para, galera, tá? E aí, Mirna, preciso te pedir para deixar um recado final aí pro pessoal com relação à profissão, com relação à carreira, com relação ao desafio, com relação às tuas escolhas e para servir de exemplo também para quem nos assiste. Muito bem, então. Agradeço primeiramente a oportunidade, os elogios, Cris, realmente é muito trabalho, mas é um trabalho totalmente, assim, satisfatório. Eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Trabalho muito, sim, mas trabalho feliz, trabalho alegre e trabalho orgulhosa em saber que eu estou me doando pelo menos tudo que eu posso para entregar um resultado que eu sei que é para minha cidade, né? Eu amo Farroupilha, eu amo morar em Farroupilha, já tive experiência de sair, mas quis voltar, porque eu percebi que é aqui que eu gosto de estar. Então, eu estou muito feliz com o trabalho que eu estou fazendo, mesmo que isso exija muito tempo. E eu acho que talvez um dos recados que eu possa dar para quem de repente está pensando em ingressar, fazer o curso de jornalismo ou está fazendo o curso de jornalismo é isso. É um curso que exige gostar de ler, gostar de escrever, por mais que não seja a escrita ali, trabalhar num jornal, a escrita ela é fundamental.
né? Então, gostar de escrever e estar ciente de que jornalismo não tem horário em boa parte dos momentos, né? Então, porque envolve cobertura de eventos, envolve planejamento, envolve divulgação de notícias, e as notícias, elas não têm hora para acontecer. Então, que as pessoas estejam cientes de que vai ser assim, né? Se a gente se prender muito na questão da rotina, vai sofrer um pouquinho. Mas é uma coisa muito agradável, porque a gente também tem a divulgação do nosso trabalho. Então, se você vai lá fazer uma foto, se você vai escrever um texto, uma matéria, vai gravar um vídeo, vai gravar um áudio, aquilo vai chegar para muitas pessoas. Então, vale a pena se entregar no último grau para entregar o melhor material, porque muitas pessoas vão receber aquilo. E isso vai valer a pena. Que baita recado, pessoal. Viu aí? Que baita recado que a Mirna passou. E é uma pessoa que eu me espelho muito, né? É uma inspiração pra gente pelo tipo de profissional que é e de pessoa. E Mirna, olha só, a gente trabalha já há algum tempo junto e eu não conhecia muita coisa da Mirna. Olha só que legal. A gente vai convidar a Mirna para outros programas aqui, pessoal, para ela falar de outras coisas. Tem umas histórias para contar para vocês. Eu e ela, nós vamos contar umas histórias para vocês. Queria te agradecer demais por ter aceitado o convite, por estar aqui no programa. Saiba que essa admiração, ela não é rasgação de seda, não é pra TV, pessoal. A Mirna realmente é uma pessoa que mora no meu coração, porque ela é sempre aquela pessoa que te ajuda, independente do que tu precisar, né? Tu pede pra Mirna, a Mirna te ajuda, ela não te deixa na mão. E é isso que você tem que fazer, se você quer ser um bom profissional, se você quer que as outras pessoas também te reconheçam, te valorizem, né? Se espelha em exemplos, né? E a Mirna tá aqui para... Muito obrigado, Mirna, de coração. Eu que agradeço. E eu quero finalizar esse programa agradecendo o nosso apoiador. Semana que vem tem novidade nos apoiadores, viu? Farra Pizza Burger, tá passando na TV aí, o modo de preparo, o capricho, a qualidade do Farra, que tem novidades também, novo cardápio agora com Farra Salad, olha só, você que gosta de comer salada, Combo Kids, os hambúrgueres, pizzas, além do chopp e tantas outras opções para você. Então, convido você aí, chama no aplicativo, acessa o site do Farra e chama lá o teu Farra Food, que vai complementar aí, vai fazer teu dia bem legal, bem melhor. Ou passa lá no Farra, nas unidades de Garibaldi, Farroupilha, Flores e Caxias. A gente tá te esperando. De repente a gente se encontra lá para um papo e um choppzinho, né? Eu e a Mirna vamos sair daqui, vamos pro Farra. E fica meu beijo no coração de vocês. E mais um agradecimento para a Perla por me deixar pilotando, resolvendo dilemas. Perla, espero estar fazendo o melhor possível aqui te representando. Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.